Imaginem só o que é contar a história de uma revolução inteira através dos olhos de uma criança. Bem, é precisamente isso que faz a aclamada animação Persepolis. E hoje vamos perceber como é que o conseguiu de forma tão brilhante. Olhem, quando saiu em 2007, Persepolis foi um autêntico fenómeno. Foi nomeado para prémios por todo o lado e, na verdade, apanhou muita gente de surpresa por abordar um tema tão sério e complexo, a história recente do Irão, usando animação. E essa é a grande questão, não é? Como é que uma história tão específica, com um estilo visual tão minimalista, conseguiu criar um impacto tão profundo e universal? É isso que vamos tentar perceber. Ok, vamos a isso. A genialidade de Persepolis começa logo na sua perspectiva. Isto não é uma aula de história distante e impessoal. Pelo contrário, é algo muito, muito íntimo. A história baseia-se nas novelas gráficas da própria autora, A Margem de Satrapi. Basicamente, o filme conta-nos a sua infância e adolescência, tudo isto enquanto a Revolução Islâmica acontece à sua volta. Vemos toda esta transformação política e social através dos olhos dela, o que torna tudo incrivelmente humano e fácil de nos ligarmos. Mas para percebermos a dimensão da mudança, temos que recuar um bocadinho. Que mundo era este em que a Marjan nasceu? Esta citação do famoso crítico de cinema, Roger Ebert, resume tudo na perfeição. Antes da Revolução, o Irão, especialmente em cidades como Teherão, projetava uma imagem de modernidade, de influência ocidental. Era um lugar onde milhões de pessoas não se reviam de todo no extremismo religioso. E o caminho até à Revolução foi rápido e muito tumultuoso. O regime do Shah era bastante opressivo e isso, claro, gerou uma enorme vontade de mudança. O mais irónico é que muita gente acreditava que a queda do Shah ia trazer mais democracia, e não o contrário. A Revolução de 79 marcou o início de uma era completamente diferente. E essa nova era trouxe mudanças drásticas, mesmo, para o dia-a-dia das pessoas. Mudanças que foram sentidas de uma forma super intensa, sobretudo pelas mulheres. E este contraste é brutal. Para a geração da Marjan, foi como se o mundo dela virasse ao contrário. A música pop, a moda, uma certa liberdade social que ela conhecia, tudo isso desapareceu quase de um dia para o outro. E foi substituído por regras muito rígidas que controlavam tudo, desde a roupa que se vestia até à forma como rapazes e raparigas podiam interagir. E quando os grandes protestos foram esmagados, a resistência não acabou, apenas mudou de forma. Passou a ser algo mais pequeno, mais pessoal. De repente, umas sapatilhas da moda, um batom ou um simples fio de cabelo a espreitar do véu tornaram-se pequenos atos de desafio, declarações políticas contra a autoridade do Estado. Mas agora vamos falar de algo que é tão importante como a própria história, a forma como ela é contada. O estilo visual de Persepolis não é só uma questão de estética, é absolutamente fundamental para a mensagem do filme. A própria Satrapi chama-lhe realismo estilizado. E o que é que isto quer dizer? Bem, as imagens são simples, quase abstratas, mas estão todas profundamente ligadas a uma realidade que foi vivida. E esta abordagem, em vez de criar distância, na verdade intensifica e muito o impacto emocional da história. E a lógica dela é fascinante. Ela explica que ao remover a cor, a violência torna-se menos gráfica, menos literal e mais simbólica. Isto obriga quem está a ver a focar-se na verdade emocional do momento, em vez de se distrair com os pormenores mais chocantes. No fundo, a escolha do preto e branco tem um propósito narrativo super poderoso. Ao eliminar a ornamentação cultural, como ela lhe chama, ajuda a tornar a história da Marjan universal. O foco deixa de estar nos detalhes específicos e passa para os sentimentos, as relações, as experiências humanas que todos conseguimos compreender. E é exatamente aqui que percebemos porque é que uma história tão pessoal, tão específica de um lugar e de uma altura acabou por tocar tanta gente em todo o mundo. É que a história não é só sobre a Revolução. Quando a Marjan é enviada para o exílio, em Viena, o filme torna-se também uma história sobre crescer. As suas lutas com a solidão, com a busca de identidade, os primeiros desgostos amorosos, são experiências que não conhecem fronteiras nem culturas. E esta citação, uau, acho que diz tudo. Quando ela regressa ao Irão, anos mais tarde, apercebe-se de uma coisa terrível. O país de que ela se lembrava, o país da sua infância, simplesmente já não existe. E esta sensação de perda, de não pertencer a lado nenhum, é o grande drama da sua jornada. No fim de contas, ao focar-se na jornada de uma pessoa, o filme faz uma coisa genial. Pega em acontecimentos históricos super complexos e torna-os humanos, compreensíveis. A história deixa de ser sobre política para ser sobre como a política afeta pessoas reais, famílias reais, sonhos reais.
E a mensagem que fica é esta, a de uma humanidade que partilhamos. Persépolis mostra-nos que, para lá dos véus, das fronteiras e dos regimes, as experiências humanas de amor, de perda, de rebelião e de crescimento são, no fundo, as mesmas em todo o lado. E o filme deixa-nos a pensar nisto, não é? Ao vermos a jornada da Marjane, somos quase obrigados a refletir sobre liberdade, identidade e resistência no nosso próprio mundo, uma questão que, infelizmente, continua tão relevante hoje como era na altura.